Os maiores cientistas da história. Isaac Newton e a Revolução Newtoniana. Nascido em 1642 e faleceu em 1727. Isaac Newton é o personagem mais influente da ciência ocidental. Considerado durante sua vida como um grande herói intelectual, a adulação ainda continua nos dias de hoje no seio da comunidade científica, sem que tenha diminuído no decorrer de 300 anos. A razão é clara. Quando Newton despontou, o mundo físico era muito pouco compreendido, enquanto que, na época de sua morte, devido à sua obra, já se sabia ser ele governado por leis que tinham precisão matemática. Newton não iniciou a revolução científica, já bem encaminhada quando ele nasceu. Sua realização foi realmente a de dar forma e fornecer os instrumentos intelectuais básicos da física moderna. A Newton se devem as 3 leis básicas do movimento pelas quais todos os fenômenos físicos na Terra e também nos céus tornaram-se previsíveis, ordenados e, em princípio, passíveis de serem definidos e manipulados pela tecnologia. Somente no século XX, quando os cientistas começaram a se envolver com a menor das magnitudes, a natureza do átomo, é que a validade das leis de Newton começou a ser questionada. Isaac Newton veio ao mundo no dia 25 de dezembro de 1642, numa pequena vila em Lincolnshire, na Inglaterra. Seu pai, um trabalhador braçal, morreu antes de seu nascimento, e sua mãe o deixou aos cuidados de uma avó quando tinha cerca de 3 anos para se casar e viver em separado com Barnabas Smith, seu segundo marido, um pregador e padrasta a quem Newton detestava. Não é de se surpreender, portanto, que, com essa infância, o Newton adulto mostrasse tendências para a paranoia e para a raiva violenta. Mais importante, entretanto, era sua capacidade de suportar algumas das agressões que sofria. No catálogo de seus pecados, elaborado durante a juventude, Newton incluiu ameaçar incendiar meu pai e minha mãe Smith juntamente com a casa deles. Deve ser lembrado que Newton fez seus primeiros cálculos importantes que levaram à criação da teoria do cálculo nas páginas vazias do diário de seu falecido padrasto. Newton, em criança, mostrava grande curiosidade e habilidade mecânica, e evidentemente não estava em seu destino tornar-se fazendeiro. Em 1661, matriculou-se em Trinity College, em Cambridge. O currículo da universidade era nitidamente tendente à filosofia aristotélica, mas em 2 anos, Newton já havia perdido seu apetite pela ética nicomaquiana. Por sua própria iniciativa, começou a ler e a anotar os trabalhos de Francis Bacon e de René Descartes, e de outros expoentes científicos, adquirindo paixão por matemática e por fenômenos celestes. Amicus Plato, amicus Aristóteles, magis amica veritas, escreveu em seu caderno de notas. Platão e Aristóteles são meus amigos, mas meu melhor amigo é a verdade. Em 1664, Newton foi selecionado para ser bolsista em Trinity, uma posição que o levaria a um trabalho liberal depois de colar grau como bacharel em artes no ano seguinte, mas a grande peste se colocou em seu caminho. A universidade fechou as portas em 1665 e Newton voltou a morar com sua mãe, nessa época já viúva. Lá ficou por 2 anos, durante os quais, como ele mesmo descreveu mais tarde, estava na melhor época para inventar e me interessei pela matemática e pela filosofia mais do que em qualquer outra época. Na verdade, partindo da geometria de Descartes, Newton inventou um cálculo elementar, o campo da matemática que fornece as ferramentas para calcular a velocidade de uma mudança. O método dos fluxos, desenvolvido por Newton, tornou-se indispensável para a resolução de problemas, levantados novamente depois de centenas de anos, causados pela erosão da física aristotélica. Durante esse período inicial, Newton também concebeu, de forma parcial, a lei universal da gravitação e investigou a natureza da luz através de experiências com prismas. Mas, apesar de fazer anotações referentes aos seus trabalhos com muito cuidado e de forma quase compulsiva, deixou suas descobertas inéditas por alguns anos. O fundador da ciência moderna revisava seus dados constantemente, mas por razões obscuras, mas certamente emocionais, quedou-se em silêncio por muito tempo. Quando retornou a Trinity, em 1667, Newton foi eleito membro da Universidade de Cambridge.
Em 1669, ocupou a posição de professor lucasiano de matemática, que antes era de seu mentor, Isaac Barrow, o primeiro a reconhecer seu gênio. Logo depois, construiu o primeiro telescópio refletivo, o que causou grande sensação, provocando sua eleição para a Real Sociedade em 1672. Entretanto, quando publicou o ensaio Uma Nova Teoria sobre a Luz e as Cores pela Real Sociedade, foi atacado por Robert Hooke, então uma eminência. Desgostoso, Newton se recolheu para continuar pesquisas em isolamento intelectual. Em 1684, Newton recebeu a importante visita de Edmund Halley, que discutiu com ele os problemas na época muito atuais do movimento dos planetas. Hooke, por exemplo, havia proposto que os planetas moviam-se em órbitas elípticas, mas não sabia explicar por quê. A resposta, que os planetas se movem em órbitas elípticas, havia sido efetivamente descoberta por Newton anos antes, por meio de seus cálculos. Newton voltou-se então para essas questões e publicou seu De Motus Corporis nesse mesmo ano, e no correr dos anos seguintes terminou um texto mais fundamentado e retumbante, a Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Nesta obra, lastreada em um grande número de observações, Newton formulou as 3 leis do movimento e a lei universal da gravitação. Um corpo em movimento se move em velocidade constante, a menos que sobre ele atue alguma força. Um corpo em repouso assim permanece, a menos que sobre ele atue alguma força. Esta é a lei da inércia. A aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força que atua sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Esta lei pode ser expressa pela equação F igual ma, isto é, a força é equivalente à massa multiplicada pela aceleração. A toda ação corresponde uma reação igual e em sentido contrário. A lei da gravidade proposta por Newton diz que a força gravitacional entre 2 corpos é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. O Principia, publicado por Edmund Halley em 1687, foi um grande triunfo que marcou o ápice da carreira de Newton como cientista e provocou também uma revolução científica. Apesar de Newton atingir grande proeminência com o Principia e tornar-se o símbolo vivo da nova ciência, a fase seguinte de sua carreira foi repleta de contradições. Teve uma passagem curta e sem brio no parlamento depois da Revolução Inglesa, a partir de 1689. Em 1690, foi nomeado guardião da Casa da Moeda e 3 anos mais tarde tornou-se o mestre da Casa da Moeda, um posto que o capacitava a processar falseários, o que fez com grande perseverança. Foi eleito presidente da Real Sociedade em 1703, cargo que manteve até sua morte, em 31 de março de 1727. Com a morte de seu rival Robert Hooke, Newton publicou o trabalho Optics. Sua autoridade era tanta naquela época que a teoria da luz foi dominante por todo o século seguinte, apesar de certas incorreções. Foi o primeiro cientista a tornar-se nobre, distinguido com o título de Sir pela rainha Anne em 1705. Quando morreu, Newton deixou um valioso acervo de trabalhos inéditos que somavam mais de 1 milhão de palavras sobre o estudo esotérico e místico da alquimia. Desenvolvera pesquisas profundas durante vários anos, por meio de experiências pelas quais esperava, por exemplo, transformar metais comuns no mercúrio dos filósofos. Suas pesquisas na alquimia, embora sem o racionalismo cuidadoso que dedicou à física, vêm perturbando os estudiosos há muito tempo. John Maynard Keynes, que comprou e estudou seus documentos sobre alquimia, acabou o chamando de mágico e não de cientista, o que é uma colocação interessante vinda de um economista. É possível que tanto o aspecto religioso quanto os princípios exóticos da alquimia tenham atraído Newton. Isso levou um de seus biógrafos, Gale Christensen, a sugerir que o objetivo de Newton foi chegar ao grande entendimento sintético do universo. A vida de Newton foi marcada por uma série de contradições que podem fazer com que ele, na visão moderna, pareça um tipo antipático. Newton era dado a raivas violentas e a disputas desnecessariamente rancorosas com seus contemporâneos, como Leibniz e Hooke. Quando morreu, Newton deixou um tesouro de pesquisa sobre alquimia, contrapondo suas descobertas na física, que vem há longo tempo desconcertando cientistas e historiadores. Parece ter tido um relacionamento mais forte com Nicolas Fatio, de Dullier, um jovem admirador,
e a ruptura da amizade entre eles provavelmente contribuiu para o aparecimento de um problema mental doloroso, mas de pouca duração. Nunca se casou. Na verdade, o casamento lhe era proibido por pertencer à Universidade de Cambridge, e passou quase toda a sua vida adulta na companhia de homens. Ria muito raramente. Somente o fazia em circunstâncias muito especiais, como, por exemplo, quando um amigo disse que não podia perceber qualquer utilidade no estudo da obra do matemático grego Euclides. Para Erasmus Darwin, Newton explorou nas manifestações da natureza a causa e o efeito, e de encanto desvendou todas as suas leis latentes. Mas na morte de Newton, Alexander Pope escreveu um poema que se encontra gravado no quarto onde Newton nasceu, na mansão Woolsthorpe. A natureza e as leis da natureza se escondiam na noite. Deus disse que faça-se Newton, e tudo se transformou em luz.